Eu sou a professora Tatiana Serra da Cruz, professora adjunta da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, membro da Comissão Nacional Especializada em Ginecologia da Infância e Adolescência da FEBRASGO e representante da Associação de Obstetrícia e Ginecologia da Infância e Adolescência, SOGIA, em Mato Grosso do Sul. Quero agradecer à SES, Secretaria de Estado de Saúde, e à Escola de Saúde Pública a oportunidade de estar aqui hoje e também à Sogomat Sul, Associação de Ginecologia e Obstetrícia do Estado de Mato Grosso do Sul, da qual eu faço parte, por poder, neste mês de fevereiro, falarmos sobre gravidez na adolescência, pois no mês de fevereiro, na primeira semana deste mês, é a prevenção, é a semana de prevenção à gravidez na adolescência. E hoje nós sabemos que gravidez na adolescência é um problema de saúde pública e algo que nós devemos estar no nosso dia a dia lutando para reduzir ainda mais os seus índices, embora vocês vão ver ao longo dessa apresentação que a gente tenha já evoluído do que era há 20 anos atrás, já tenha mudado esse panorama do ano que era no ano 2000, mas a gente ainda tem muito trabalho a fazer. Então, vamos falar inicialmente sobre os pontos chaves. O Brasil apresenta uma taxa de fecundidade em 2023, apresentava, né, em 2023, de 41,6 nascidos vivos, 41,6 nascimentos de crianças, filhos de adolescentes por 1.000 nascidos vivos no ano de 2023. Essa taxa de fecundidade, no ano de 2019, era de 54, só para a gente ter uma ideia. E essa taxa se refere àquela população adolescente entre 15 e 19 anos. A gravidez precoce e não planejada, ela vai levar a algumas repercussões biológicas e psicossociais muito importantes, tanto para a mãe como para o feto. E nós precisamos nos lembrar que a família, que é aquele nosso primeiro ponto de referência, deve propiciar sempre um diálogo franco e proteger e acolher os adolescentes. A escola tem um papel de informação, de fornecer informações fidedignas, educação sexual e também acolhimento. Nós, profissionais de saúde, precisamos trabalhar sempre para quebrar mitos e auxiliar na escolha de métodos contraceptivos de alta eficácia, orientando a proteção contra infecções sexualmente transmissíveis. Isso é muito importante, orientando a dupla proteção, incentivar a participação de adolescentes do sexo masculino e garantir a confidencialidade do atendimento dessas adolescentes. Adolescente rígida, isso é muito importante lembrar, não tem restrições médicas para a utilização de métodos contraceptivos. E o poder público tem uma importância extrema na criação de políticas públicas direcionadas aos adolescentes, especificamente naquelas relacionadas à prevenção da gravidez precoce. Esses pontos são pontos muito importantes dos quais nós devemos nos lembrar e que nós vamos conversar ao longo da nossa explanação. Essa é a sequência da nossa abordagem e vamos iniciar falando das estatísticas. Nós vemos aqui nessa lâmina dois mapas do Brasil, sendo que no primeiro nós temos uma distribuição da taxa de fertilidade entre adolescentes por região
é aqui no primeiro, na idade, na faixa etária de 10 a 14 anos. E no segundo, na faixa etária de 15 a 19 anos. Isso aqui, esses dois mapas, nos permitem ver a diversidade do nosso país. Como que em determinadas regiões essa taxa de fertilidade na adolescência ela é extremamente alta, como nas regiões norte, nordeste, e aí quando nós descemos aqui para a região sul, né, essa taxa de fertilidade ela reduz. A nossa região, esses dados são de 2020, e esse trabalho é da nossa colega Denise Monteiro, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E nós observamos que a nossa região tem uma taxa de fertilidade de 45,4 por mil. Isso em 2020. E a gente deve se lembrar que em 2019, a taxa de fertilidade no Brasil, nesse grupo, era em torno de 54 por mil. Então, a gente estava. Em 2020 ela havia caído já um pouco, mas a gente estava dentro da média Brasil, que ainda é uma média bastante elevada. Agora, na próxima lâmina, nós vamos ver essa taxa dividida por estados. Então, aqui, claro, né, dividida por estados, vai ser um reflexo, né? Aquele outro era um reflexo desse aqui, né, por estados. Então, também os estados das regiões norte e nordeste, uma taxa mais elevada, e aqui os nossos estados da região centro-oeste, também ainda com uma taxa bastante expressiva, né? Sendo que o nosso estado 54 por mil adolescentes a taxa, que bate com a taxa do ano anterior, com a taxa de fecundidade Brasil do ano anterior. Esse mapa aqui, que mostra a taxa de fertilidade entre adolescentes de 10 a 14 anos, vocês vão ver num slide mais para frente que a gente vai observar essa taxa, ela vem reduzindo muito pouco. Ela se mantém mais ou menos estável, com pouca redução, reduções menos expressivas. Isso se deve, muito provavelmente, ao fato de que as gestações que ocorrem, a grande maioria, né, das gestações que ocorrem nesse período, serem decorrentes de situações de violência. Então, é mais difícil uma atuação nessa faixa etária. Aqui outras lâminas, né? Então, aqui um retrato do Brasil no ano 2000, tá? E no ano 2000, um a cada quatro bebês era filho de adolescente. Então, no ano 2000, ocorreram 750.537 nascimentos de filhos de adolescentes, sendo em torno de 30 mil partos entre 10 e 14 anos, 721 mil aproximadamente entre 15 e 19. E no ano de 2024, 24 anos depois, 273.210, ou seja, de adolescentes. Aqui, ó, então aqui vocês podem ver que de 28 mil caiu para 12 mil, de 10 a 14 anos. É bastante, né? Caiu pela metade em 24 anos, mas observem o quanto reduziu na faixa etária de 15 a 19 anos, como foi bem mais expressiva nessa faixa etária. Então, de 1 a 4 bebês no ano 2000, para um em cada 9 bebês era filho de adolescente
no ano de 2024. Esses dados são do SISNAC do ano passado, 2025, que foi quando fechou, quando eles fizeram o fechamento desses dados. Bem, então, no ano de 2021, só para ver um dado mais recente, 13,6% dos partos foram de mães adolescentes. E em 2024, 11,4% dos partos foram de mães adolescentes. A cada hora nascem 31 bebês, filhos de mães adolescentes. Então, são 748 partos de adolescentes ao dia no nosso país. E nesta lâmina, nós podemos ver, a gente pode aqui ter um panorama geral da evolução de nascidos vivos de mães adolescentes no Brasil desde 2020 até 2024. O que que acontece? Em 2020 foi o pico, né? E de lá para cá, nessa, nessas duas linhas superiores aqui, então nós temos a de cima é o total de nascidos vivos de mães adolescentes. Nessa segunda, com a bolinha laranja, é o total de nascidos vivos de mães adolescentes entre 15 e 19 anos. E essa de baixo, de bolinha azul, é o total de nascidos vivos de mães adolescentes entre 10 e 14 anos, né? E essa de 15 a 19. Então, vocês veem como que a de 10 a 14 anos como reduziu, mas comparativamente com a outra, a redução é bem menor. A ocorrência é menor, mas a redução também é menor. O ideal era que aqui não houvesse nenhuma, né? Mas acontece. E no grupo de 15 a 19 anos, foi havendo uma redução até por volta de 2010 e passamos de 2010 a 2014 por um período de estabilidade. E de 2015 em diante, começou novamente a haver uma queda, e essa queda tem sido uma queda expressiva, né? Então, ao longo dessas 2 décadas, houve essa redução, como nós já dissemos, de 750 mil para 273 mil nascimentos. Isso significa uma redução total de 63,6% do ano 2000 até o ano de 2024. E isso nós temos associado à educação, à contracepção, às políticas públicas efetivas e ao trabalho incansável dos profissionais de saúde que atuam por todo o nosso país, desde as capitais até áreas mais remotas, fazendo o planejamento, praticando o planejamento familiar e levando informação às adolescentes e fazendo com que elas entendam o que são os métodos contraceptivos, levando não só a informação, mas também permitindo o acesso a esses métodos para essas adolescentes que vivem em áreas de maior vulnerabilidade social, áreas mais remotas, que sem o trabalho dessas pessoas não teriam acesso a essa informação e a esses métodos. E ao invés de estarem aqui nessa pontinha inferior, elas poderiam continuar a estar mais ali para cima nessa demonstração desse gráfico. Bem, e esse grupo, esse outro grupo aqui de bolinha azul, né, o grupo de 10 a 14 anos, essa queda só começou a partir de 2015. Então, se nós observarmos aqui, até 2015, eles se mantiveram, esses índices se mantiveram estáveis.
A partir de 2015 que começou a queda da gravidez na adolescência no grupo de 10 a 14 anos. Então, uma redução num ritmo muito mais lento e provavelmente os casos de gravidez nesse grupo, como eu já comentei, eles estão mais associados aos casos de violência e às desigualdades. E nós temos que trabalhar para que isso vá cada vez mais se aproximando do zero, né? Para que nós consigamos chegar próximo ou até melhor ou igual, né, a países desenvolvidos. Em relação à epidemiologia, a gravidez na adolescência, por que que ela acontece, né? Por que tantas meninas engravidam? Então, várias teorias foram elaboradas ao longo dos anos, né? E o que se considera hoje? Um dos motivos, o desenvolvimento puberal mais precoce. Então, a menarca, ela, com o passar do tempo, ela se tornou mais precoce, então a menina menstrua a primeira vez mais cedo. Aqueles sentimentos de onipotência e de invulnerabilidade que são próprios do pensamento, da construção de pensamento do adolescente, né? Que é aquele pensamento mágico, né? Que o adolescente acha que nada vai acontecer com ele, que ele está imune a tudo, né? Aquela sensação de poder do adolescente. E aí acontece a gravidez, né? E mais outras coisas, né? Além da gravidez, ele vai ficar, essa adolescente vai ficar exposta a doenças, né? Infecções sexualmente transmissíveis, a saúde mental, então, quadros de depressão, transtornos de comportamento, drogadição, uso de álcool, levando também a maior risco. Desconhecimento sobre os métodos contraceptivos e dificuldade de acesso a eles, e a vulnerabilidade socioeconômica, que a gente pode falar da vulnerabilidade socioeconômica, a baixa escolaridade, tá? A falta do acesso à educação formal. Então, nós sabemos hoje que a adolescente que tem baixa escolaridade, que que não tem uma educação formal como ela deveria ter, ela vai ter uma menor perspectiva de futuro, que aí a gente já entra aqui na falta de perspectiva de futuro, né? Então, ela não consegue ver adiante o que é, como poderia ser a vida dela lá na frente, se ela estudar, quais as oportunidades de emprego, de profissão que ela poderá ter no futuro. Isso faz com que ela se torne mais vulnerável a engravidar precocemente. Um ambiente social e familiar disfuncional, violência em seus diversos campos, casamentos precoces, né? A gente algumas vezes se espanta porque talvez não faça parte daquilo que é do nosso dia a dia, mas eles existem no nosso país, e a recorrência da gravidez na adolescência. Em relação aos casamentos infantis, embora exista uma lei proibindo esses casamentos, essa aqui é uma matéria da Veja, que saiu na revista Veja, em 2019, falando dos vários Brasis, né? É, e nessa reportagem, eles diziam que havia 3 milhões de brasileiros nessa condição de casamentos infantis, né? De uniões conjugais de crianças, né? E não necessariamente, obviamente, né? Aliás, aquelas uniões informais, né? Casados e que não assinaram um papel, mas casados de fato, né? E
esses casamentos infantis, eles podem não fazer parte da nossa realidade, mas eles acontecem em regiões mais vulneráveis e mais remotas do nosso país. E acontecem não só no nosso país, mas acontecem no mundo. E aqui, nesse mapa, nós podemos ver aqui, ó, casamento infantil, a prevalência em 111 países. Nós estamos aqui em amarelinho e, infelizmente, nós estamos aqui, ó, equiparados a países da África subsaariana e do Oriente Médio, né? Diferente dos nossos vizinhos aqui da América do Sul, que estão um pouquinho melhor que nós, né? Então, essa é uma outra situação que precisa urgentemente ser modificada e ser combatida. Quais as implicações da gravidez na adolescência? As implicações físicas: prematuridade, hipertensão, pré-eclâmpsia, anemia, baixo peso ao nascimento. Aí vocês podem me perguntar, mas as mulheres não adolescentes também têm essas situações? Sim, mas qual o problema da adolescente? Primeiro, algumas dessas situações, elas são mais frequentes na primeira gestação. Por exemplo, a pré-eclâmpsia. Ela é mais frequente na primeira gestação, seja da adolescente ou seja da mulher adulta, o risco dela ter uma pré-eclâmpsia é maior na primeira gravidez. Então, a adolescente, claro que a gente vai ter uma adolescente que já está numa recorrência de gravidez, mas aquela primeira gravidez, ela vai ter um risco maior de pré-eclâmpsia. Prematuridade, naquelas gestações, principalmente naquelas gestações muito precoces, abaixo dos 16 e principalmente abaixo dos 14 anos, o risco de prematuridade vai ser maior, o risco de anemia vai ser maior, o risco de baixo peso ao nascimento vai ser maior, porque o organismo dessa mãe ainda não está preparado para essa gestação e ela ainda está precisando de um aporte calórico e de nutrientes muito maior, porque ela também está em desenvolvimento. E também o risco da hipertensão entra junto ali com o risco da pré-eclâmpsia. E então, todos esses riscos, né? Eles se associam ao fato de que a adolescente, ela como inicialmente ela não percebe muitas vezes a gravidez, porque ela pode ter ciclos irregulares, então ela não acha que ela está grávida, porque o ciclo dela já é irregular, ou ela entra num processo de negação, não, imagina, não estou grávida. E aí o que vai acontecer? Ela vai iniciar o seu pré-natal tardiamente. E além de iniciar o seu pré-natal tardiamente, ela tem uma baixa adesão ao pré-natal. Ela falta às suas consultas pré-natal. É aquela paciente que a unidade de saúde precisa fazer busca ativa dessa gestante, porque ela não vai à consulta, principalmente se ela não tiver um familiar que se responsabilize por falar, não, vamos, você precisa ir, você precisa fazer o seu pré-natal. É importante para você, é importante para o seu bebê. Então, isso tudo se soma e aumenta o risco para a mãe e para o feto. E as implicações psicossociais. O isolamento social, porque ela se sente diferente. O adolescente, ele anda em grupos, ele gosta de ser igual ao seu grupo. A partir do momento que ela engravida, ela se torna diferente. Ela não vai mais estar igual às amigas, né? Então, já está diferente, ela se sente diferente, né? Ela passa a ser a diferente do grupo. E aí, ela vai se isolar. Esse isolamento social é o gatilho para quadros de ansiedade,
de depressão. O próprio isolamento social e o fato dela se sentir diferente vão propiciar a evasão escolar, que vão levar a baixa escolaridade e, no futuro, a menores oportunidades de trabalho e a manutenção do ciclo de pobreza. E o que que a gente precisa, né? Além de dar informação, a gente precisa incentivar a contracepção na adolescência. Se a adolescente está iniciando ou pretende iniciar a sua vida sexual, ela precisa de uma contracepção efetiva. Só que existem entraves a essa contracepção. Que entraves são esses? O desconhecimento dos seus direitos sexuais e reprodutivos. Então, essa adolescente, ela tem medo de procurar a unidade de saúde, porque ela acha que ela não pode ser atendida, ninguém sabe que ela iniciou, quer iniciar a sua vida sexual, ela acha que ela não vai ser acolhida, que ela vai precisar ir com alguém, e ela não busca, ela não tem coragem de se abrir com ninguém, porque ela não tem um diálogo aberto dentro da sua casa, e aí começam todos os problemas. E ela inicia sua vida sexual sem orientação e sem uma contracepção eficaz, sem uma proteção contra infecções sexualmente transmissíveis. Então, totalmente desinformada, sem orientação e sem proteção. E isso, portanto, é uma dificuldade de acesso aos métodos. Ela vai ter também mitos e preconceitos sobre sexualidade e contracepção. Ela acha que o anticoncepcional vai fazer mal, que vai impedir dela engravidar no futuro, coisas que ela ouve e acha, recebe aquela informação como verdadeira e não vai se informar nos locais adequados ou pela dificuldade de acesso ou por medo de procurar. Falta do diálogo em casa e na escola, né? Que é o que permeia toda essa situação. A inexistência de programas efetivos de educação sexual na escola e a insegurança dos profissionais de saúde ao orientar e prescrever os contraceptivos para adolescente. Como abordar a nossa adolescente? Como aconselhar as adolescentes no momento da escolha do método contraceptivo? Bom, primeiro nós precisamos acolher essa adolescente. E quando a gente fala em acolher, esse acolhimento não é só do profissional de saúde lá do médico, é um acolhimento pela equipe de saúde, por toda a equipe da unidade de saúde, um acolhimento que deve iniciar lá na recepção. Ela deve ser bem recebida desde a recepção da unidade de saúde e não se deve incutir na adolescente falsas ideias, mais mitos do que os que ela já traz sobre nenhum método. Então, essa equipe tem que ser bem treinada. O profissional que vai conversar, que vai atender essa adolescente, seja a enfermagem, seja o médico, deve conversar com ela para quebrar aquele gelo inicial, ter uma conversa para estabelecer um relacionamento e daí passar a informar a adolescente sobre os métodos existentes, quais os que estão disponíveis na unidade, e aí ele vai explicar como cada um deles funciona, como que ela deve utilizar, como que cada um deve ser utilizado. Depois que tudo isso foi feito, aí passa para adolescente. Aí ela vai dizer quais ela gostou, quais ela achou mais interessante, quais ela gostaria de usar. E antes disso, durante a conversa,
o médico ou o enfermeiro já na anamnese, ele já identificou se havia contraindicação a algum método. Geralmente, a adolescente rígida, ela não tem contraindicação a nenhum método, né? Mas se ela tiver alguma situação clínica que contraindique algum método, isso vai ser identificado na anamnese, e aí já vai ser dito para ela. Dentro daqueles métodos que ela pode utilizar, é, ela vai escolher qual que ela gostaria de tomar, usar, né? E naquele momento a gente vai explicar novamente como que aquele método é utilizado, efetividade, segurança, efeitos colaterais, efeitos adversos, né? Como que utiliza. E a gente vai pedir para essa adolescente, tá, então agora você me explica como usa, você quer usar esse método, tá? O que que você entendeu da utilização desse método? Porque aí nós temos que nos certificar de que ela realmente entendeu como aquele método deve ser utilizado. Bem, e essa abordagem, ela deve ser revestida de confidencialidade, isso deve ser dito para adolescente, que o sigilo da consulta será preservado. Existem situações muito específicas em que é necessário quebra de sigilo, que aqui nesse momento não vem o caso a gente abordar. É, o o consentimento da adolescente nessas situações é necessário, a gente conversa com a adolescente, né, para explicar para ela a necessidade da quebra do sigilo, embora algumas situações essa quebra do sigilo seja obrigatória. A atitude do médico, ela deve ser empática e de toda a equipe de saúde. A presença dos pais, embora ela seja desejável, né? Porque é muito importante que os pais participem da vida dos filhos, ela não é obrigatória. Porque se nós temos um adolescente que já iniciou a sua vida sexual, nós não podemos deixar a nossa adolescente sem. E aí, que ela foi buscar auxílio. Ela precisa de um método anticoncepcional. Ela já iniciou a sua vida sexual. A gente não pode deixar essa adolescente sem a prescrição de um método contraceptivo. Mas nós precisamos sim registrar no nosso prontuário que essa adolescente já iniciou a vida sexual, há quanto tempo, como é esse relacionamento dessa adolescente, se é com o colega da escola, né, se é com um namorado mais ou menos da idade dela, é, se existe uma relação de afetividade, porque se a gente suspeitar que existe alguma relação de violência, né? Aí as coisas passam para outra situação, né? Então, uma coisa é a menina que chega lá com 15 anos, com um namoradinho de 17, 18, e outra é uma menina de 15 num relacionamento com um homem de 25, né? Então, são situações diferentes, né? Ou com alguém que tem uma relação na qual ela está numa relação de subordinação. Então, são situações muito diferentes. Então, isso precisa ser muito bem colocado, porque aí, nessa outra situação, a gente já vai precisar ter uma outra conduta, porque aí a gente pode estar diante de um quadro de violência, né? Abstinência sexual é algo que a gente precisa colocar para paciente. Então, quando a gente está diante da adolescente que ainda não iniciou a vida sexual, que está pensando, a gente pode abordar
essa, essa questão, dizendo para ela, fala assim, mas você já está namorando? O que que você acha? Você acha que você já está maduro o suficiente? Você tem um relacionamento já há quanto tempo? Então, essa opção também pode ser dada, né? O que não significa que a gente não vá prescrever o contraceptivo. E o quick start. O que é o quick start? Quick start significa início imediato, início rápido, tá? Então vamos ver o que é o quick start. O quick start é iniciar rapidamente o método anticoncepcional. Não dizer para a paciente, você vai, você faz tal exame, primeiro que ela não precisa fazer exame nenhum, é, e nem precisa esperar ela ir embora e fazer, menstruar. Então, se a gente faz isso, a gente corre o risco dela ir, não voltar, ou voltar grávida, ou ela não conseguir retorno, voltar dali 3 meses e ficar exposta a uma gravidez não planejada, uma gravidez não desejada naquele momento, inoportuna, né? Então, o que a gente faz? A gente vai perguntar para essa paciente qual foi o primeiro dia da sua última menstruação. Se tiver até 5 dias, a gente vai dizer para ela, então você pode iniciar hoje esse método anticoncepcional que eu estou te prescrevendo. Se tiver mais de 5 dias, a gente pode fazer um teste rápido de gravidez. Se ele vier negativo, aí nós vamos ter duas situações. Se nós vamos perguntar para ela, você teve alguma relação sexual desprotegida desde a sua última menstruação? Se ela disser que não, nenhuma, ela pode iniciar o método naquele dia. Se ela disser que teve, tá, alguma relação desprotegida e tiver menos de 5 dias dessa relação desprotegida, a gente vai prescrever uma anticoncepção de emergência para essa paciente. E aí, ela vai poder, depois da anticoncepção de emergência, ela já vai poder iniciar o método contraceptivo. Isso porque os métodos contraceptivos, eles não vão trazer um malefício caso esse teste de gravidez ele tivesse negativo, mas fosse um falso negativo, ele não vai trazer um malefício para essa gravidez, não vai levar nenhum abortamento. Então, a gente vai estar protegendo essa paciente de uma gravidez. E caso depois ela venha, não menstruei, repete o teste, deu positivo, interrompe o método. É importante saber que não há necessidade de exame ginecológico para prescrever a anticoncepção. Não há necessidade de exame laboratorial. O que que a gente precisa? Fazer uma boa anamnese, saber se essa paciente tem alguma doença, né, alguma comorbidade que possa contraindicar algum método, aferir a pressão arterial e o peso da paciente. Então, é isso que é preciso. Por que que eu preciso saber fazer uma boa anamnese? Eu tenho que saber se ela tem alguma doença. Por exemplo, uma doença autoimune, que vai contraindicar um método combinado. Eu preciso saber se ela é hipertensa, se ela tem alguma doença hepática, né? Uma doença renal, uma doença. Se ela tem, por exemplo, epilepsia, utiliza algum anticonvulsivante que possa fazer reação cruzada com algum método anticoncepcional. Se ela tem enxaqueca com aura, que pode eventualmente contraindicar o uso de métodos combinados, né? Então, eu preciso fazer uma boa anamnese e aferir pressão arterial e o peso da paciente deixar anotado. Porque depois, algumas vezes a paciente fala, eu engordei, mas eu engordei, você pesa a paciente, ela aumentou 1 quilo, 2, né?
Isso não é eu engordei. E a maioria dos métodos anticoncepcionais não vai fazer ganhar peso, né? A gente sabe que o tempo faz a gente ganhar peso, os anos, né, fazem a gente ganhar peso, e os hábitos alimentares errados, a falta o sedentarismo, né, a falta de atividade física, esses sim são os grandes responsáveis pelo ganho de peso. A redução de descontinuidade. A gente precisa fazer com que essa adolescente não pare de usar os métodos. E como que a gente vai fazer isso? Primeiro ponto, sempre fazer orientação antecipatória. O que é orientação antecipatória? Eu já tenho que explicar para ela tudo que pode acontecer. Então, olha, se você começar a ter um sangramento antes da cartela do anticoncepcional acabar, não pare de usar. Porque isso pode acontecer principalmente nas 3 primeiras ou 4 cartelas. A tendência é depois parar de ocorrer. Se a gente avisou para ela que pode acontecer, ela não vai parar. Ah, se você tiver uma mastalgia, né? A mama ficou um pouquinho dolorida, isso geralmente depois melhora. Então, a gente já tem que ir orientando a paciente do que pode acontecer e esclarecer a importância do segmento, que não é porque eu prescrevi hoje um anticoncepcional para ela que ela vai tomar aquele anticoncepcional 2 anos e não vai aparecer mais. Não é assim, né? É o ideal, uma adolescente a gente marca para ela voltar dali 2 meses, 3 meses, para a gente saber como é que tá. E a unidade tem que ter porta aberta para elas, para que se acontecer alguma coisa, ela possa ir lá para tirar a dúvida que ela tem e não interromper o uso do método. Bem, então, como a gente já comentou, esses aqui, as adolescentes, elas não têm, somente pelo fator idade, contraindicação a nenhum método contraceptivo. Então, o que é isso aqui? Isso aqui são os critérios de elegibilidade médica para o uso de contraceptivos. Acabou de sair no ano passado a sexta edição, que é a edição de 2025. Todos os métodos que são categoria 1 e 2, eles podem ser utilizados, significa que não tem contraindicação. Então, a partir da idade da menarca, todos esses métodos, todos eles podem ser utilizados pela adolescente. Ela só vai ter contraindicação se ela tiver alguma comorbidade que contraindique o uso de um determinado método. Aqui está a tabela com o índice de Peele, que é aquele índice que mostra a efetividade dos métodos contraceptivos. Então, a gente observa aqui, né? Vocês podem ver aqui Opa, perdão, eu passei. Aqui vocês podem ver o DIU de cobre, o DIU de levonorgestrel e o implante subdérmico, que são os chamados LARCs, né? Métodos contraceptivos reversíveis de longa duração, são os métodos mais efetivos. Por quê? Porque o uso típico se aproxima do uso perfeito. O uso perfeito é aquele dos estudos clínicos, e o uso típico é o uso no dia a dia, na vida real. Então, eles são os que têm maior efetividade. E é por isso que todas essas entidades, tá? A FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a OMS, a Academia Americana de Pediatria, o American College, a Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia da Infância e Adolescência, todas preconizam que os LARCs, que são os contraceptivos reversíveis de longa duração, que são o DIU de cobre, o DIU de levonorgestrel, ou sistema intrauterino de levonorgestrel, e o implante subdérmico de etonorgestrel, sejam sempre oferecidos, quando disponíveis, claro, para as adolescentes, como primeira opção, porque eles têm alta eficácia, são extremamente seguros,
não necessitam da intervenção da paciente e têm boa adesão. Esse estudo, que é o estudo Choice, ele mostra que quando quando o LARC, ele foi oferecido para as adolescentes, tá? Após um aconselhamento cuidadoso, 75% delas escolheu o LARC. Em relação à continuidade, a taxa de continuidade, olha, ao longo do tempo, então, o DIU de cobre, o DIU de levonorgestrel, o DIU de cobre e o implante foram os que tiveram uma maior taxa de continuidade ao longo do tempo comparativamente com os outros métodos. O aumento do uso de LARCs reduz a gestação não planejada. Então, vocês veem que o LARC está em azul, a gestação não planejada está em verde. Aqui o Brasil, Estados Unidos, México e Inglaterra. Aqui está o uso de LARC, em azul, em verde a gestação não planejada. Então, quando você aumenta o uso de LARC, você diminui a ocorrência da gestação não planejada. Um outro ponto muito importante é a inclusão do adolescente, dos meninos no processo. O que que ocorre? O adolescente, o menino, ele é invisível. O filho, na nossa cultura, ele é enxergado como ele sendo da mãe, né? A menina engravida. Como ela engravidou, ninguém sabe, né? O homem jovem é percebido como inconsequente, imaturo e impulsivo. Então, acham que não adianta procurar, porque ele não vai querer saber, como se a menina tivesse feito o filho sozinha, né? Então, ele é reconhecido mais como o filho da sua mãe do que como o pai daquele filho que ela está gerando. E existe uma grande dificuldade por conta disso nos dados demográficos de saber quem é pai na adolescência. Quantos pais na adolescência nós temos? Quem são eles, né? Porque eles continuam invisíveis nessas estatísticas reprodutivas. Então, é importante trazer os adolescentes para as consultas, eles precisam sentir que eles têm que fazer parte desse processo, porque também é responsabilidade deles, e não somente das meninas. Voltando agora, que nós estamos quase finalizando, lá naqueles pontos chaves que nós vimos no segundo slide. Então, o Brasil apresenta uma taxa de fecundidade de 41,6 por mil nascidos vivos, estatística de 2023, entre a população adolescente, sendo que em 2019 era 54 por mil. E vocês viram já lá aquele gráfico, como está diminuindo, né? A 2024 já deu um pouquinho menos. Será que tá bom? Não, não tá. Não tá. Nós precisamos nos aproximar de estatísticas de países como Estados Unidos. A taxa de fecundidade deles entre a população adolescente é de 20 por mil. O Canadá é de 4 por mil. Então, nós não podemos nos acomodar e nos conformar e dizer, nossa, diminuiu muito. Sim, diminuiu muito, tá? Nós temos que nós fizemos muito, mas nós ainda temos muito por fazer. A gravidez precoce não planejada em repercussões biológicas e psicossociais para a mãe e para o feto. E essas repercussões que nós também vimos no decorrer dessa apresentação, elas impactam diretamente na mortalidade materna de mães adolescentes, de meninas.
né, de praticamente crianças, né? E na mortalidade neonatal. A família, que é o nosso primeiro abrigo, tem obrigação de dialogar com seus filhos, de dar informação para os seus filhos, de parar de ter aquela falsa ideia de que se der informação vai estar incentivando a iniciação sexual precoce. Isso é mais um mito, isso é falso, isso é uma falácia, isso não é verdade, né? Quando o adolescente tem informação, quando ele tem educação, ele tem uma iniciação sexual mais tardia. Então, a família é quem tem que plantar essa sementinha para proteger e acolher os seus filhos. A escola vai sedimentar e dar aquela continuidade àquilo que a família já está plantando, já está semeando, e vai dar a educação sexual e vai acolher esses jovens. Os profissionais de saúde, nós precisamos quebrar aqueles mitos que já vêm muitas vezes enraizados de muito tempo, auxiliar a família naquelas dúvidas que eles têm, auxiliar a escola, inclusive auxiliar os professores, coordenadores, diretores nas dúvidas que eles têm para dar essas informações relativas à educação sexual para as crianças e adolescentes, claro, tudo de acordo com o seu nível de entendimento, dependendo da sua idade, e orientar os adolescentes que nos procuram na escolha dos métodos contraceptivos, orientando como utilizar, orientando como funcionam, dando sempre preferência a métodos de alta eficácia, orientar proteção contra infecções sexualmente transmissíveis, orientando a dupla proteção, que é a utilização de um método de barreira associado a um método de alta eficácia, incentivar a participação de adolescentes do sexo masculino e garantir a confidencialidade. A adolescentígida, como nós dissemos, não tem restrições médicas para a utilização de métodos contraceptivos. Desculpa, que é a OMS 2025, né? Já saiu no outro slide, estava correto. E aquela adolescente que tem comorbidades, nós devemos consultar esse documento se a gente tiver dúvidas no momento de fazer a prescrição. O poder público tem a obrigação de criar políticas públicas direcionadas aos adolescentes e especificamente relacionadas à prevenção da gravidez precoce. Essa gestação precoce, ela vai ter consequências muito importantes no âmbito social, emocional e biológico. Ela vai interferir diretamente na vida da adolescente, do parceiro, da criança que vai nascer desta gestação e de todas e das famílias diretamente envolvidas. E também vai impactar na vida da comunidade, da sociedade como um todo, porque isso gera um custo para a economia e vai impactar também no desenvolvimento do país, no desenvolvimento de toda uma nação, porque isso gera um custo de oportunidade daquilo que poderia ter sido e não foi, porque nós vamos ter adolescentes que poderiam ter estudado, se preparado melhor, ter tido uma profissão e que ficaram pelo meio do caminho.
Eles ficaram pelo meio do caminho, não se prepararam, e vão deixar de ter oportunidades no futuro, vão deixar de ter empregos, que vão deixar de ter melhores oportunidades. E nós vamos ficar patinando, eles vão ficar patinando e mantendo o ciclo de pobreza. A existência de um projeto de vida de educação formal adequada, bem como uma boa relação familiar, são importantes fatores protetivos. Quando se tem projeto para o futuro, aquela adolescente que estuda, que está lá no seu ano, ok, normal, estudando de forma adequada, que quer, ela vê lá na frente o que ela pretende fazer no seu futuro, tem um projeto para o seu futuro, tem uma boa autoestima, tem uma boa relação dentro da sua família, ela é uma adolescente protegida, é uma adolescente que, na maioria das vezes, posterga o início da sua vida sexual. A implementação das políticas públicas precisam estimular, valorizar e facilitar a inserção escolar universal e a manutenção dos adolescentes na escola. E é, essa manutenção, com certeza, tudo isso é fundamental para a prevenção e o adiamento da gestação precoce. O acesso ampliado aos LARCs, os métodos contraceptivos de longa duração, pode resultar em um menor número de gestações não planejadas e abortamentos, além de gerar uma economia considerável ao sistema de saúde. Devemos, portanto, buscar um maior comprometimento do poder público com a acessibilidade ampla e irrestrita dos jovens à educação em saúde, sexualidade e reprodução, permitindo o acesso facilitado e gratuito à contracepção, desprovido de qualquer tipo de preconceitos. Se nós investirmos nos nossos jovens, com certeza teremos um país melhor no futuro. Muito obrigada. Essas aqui são as referências que foram utilizadas nessa apresentação.